Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de uma mãe. Como eu sempre digo, uma mãe desesperada pelo filho, né? Ela contou para mim que o filho dela começou a trabalhar numa empresa. Essa empresa vendia produtos. Eu sei o nome da empresa, ela falou para mim, só que eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Isso não convém, né? Eu falar. Então, aqui meu trabalho é outro, é ajudar o espírito. Mas vou contar para vocês o que aconteceu. Ele trabalhava nessa empresa, era uma empresa que vendia produtos. E quanto mais você vendia, mais você subia de cargo. E quando você colocava outra pessoa para vender, ela ganhava em cima de tudo que essa pessoa vendesse, ela ganhava uma porcentagem em cima de tudo isso. Então ele ia crescendo nessa empresa, né? Então ele começou a crescer, a colocar muita gente para trabalhar na empresa. Então, com o tempo comprou até um carro, né? Porque ele estava crescendo. E como ele colocava muita gente para trabalhar, além de ele vender os produtos, ele também colocava muita gente para trabalhar e ganhava em cima uma porcentagem em cima dessas vendas. Então, ficou muito interessante para eles, porque assim, eles eram pessoas simples, pessoas que ele começou trabalhando, ganhando salário, e daí ele estava ganhando muito bem fazendo isso por conta, porque assim, não é registrado, é uma empresa que você entra para vender os produtos, né? E colocar mais gente para vender. E ele tinha gente assim, há muito tempo que estava lá, que eram grandões, tinham vários carros, mansão, muito rico, tudo dentro dessa empresa. Porque quem colocou ele e ele colocou outras pessoas era uma corrente, sabe? Ele colocou outras pessoas, essa pessoa lá em cima, que começou há muito tempo, estava ganhando também dele e das pessoas que estavam trabalhando para ele. E era uma corrente bem grande. Aquele maior estava ganhando do que colocou ele e assim ia. E ele colocou mais gente. E assim ia crescendo. Como ele viu que ele conseguiu comprar um carro e as coisas estavam melhorando para ele queria investir mais. O que era investir? Era comprar muito produto para vender, porque quando ele comprava os produtos, ele ganhava 70% em cima dos produtos, porque ele comprou os produtos. Ele tinha essa vantagem. Então era muito, até mais, tá? Tinha mais um bônus ainda. Então ele comprava muito produto e ele comprou esse carro e ele saía vendendo e colocando pessoas para trabalhar, passava os produtos para a pessoa vender. E aí ele resolveu convidar o pai e a mãe para fazer também parte dessa corrente, para que eles também crescessem junto. E o pai e a mãe tinham uma casinha simples, né? Ele falou assim: vocês vendem a casa e nós investimos nos produtos e nós crescemos junto. Aí depois a gente compra uma casa de rico. Não vai ser mais essa casinha aqui. E os pais vendo o esforço dele, ele crescendo, ele lutando, ele trabalhava praticamente dia e noite, ele saía para viajar, para vender, passava a noite na estrada e aí os pais vendeu a casa para ajudar ele com dinheiro para que ele possa crescer mais. E eles para ter uma casa melhor, na verdade. E aí começou a andar bem, ele fez até um empréstimo, e aí andou bem, não sei de que maneira quebraram essa corrente, entendeu? Era uma corrente que quanto mais colocasse, mais ganhava, e ele estava ganhando muito bem, e ele estava pretendendo ficar igual aos outros, lá em cima, aonde já estava muito bem de vida. Quebrou essa corrente, e aí ele não estava conseguindo ganhar mais, sabe? Tava complicado ali para ele.
E ele começou a ver que estava caindo, e começou a cair. Quem estava lá em cima, os grandões, ficaram. Aqueles que eram que nem ele, que estava ali lutando, investindo e correndo atrás, começaram a cair. E eles não sabiam mais o que fazer. Eles viram que a empresa não estava nem aí, deixou tudo isso acontecer e eles ficaram lá em cima e eles não tinham outro jeito. Como ele colocou outras pessoas para essa corrente crescer, essas pessoas começaram a vir atrás dele. Os pais começaram a ficar desesperados, porque eles estavam pagando aluguel, ele pagava o aluguel dos pais dele, para que eles... falou assim, eu pago aluguel e a gente investe o dinheiro e depois a gente vai comprar uma casa. Só que daí aquilo foi virando uma bola de neve, porque assim, ele tinha feito empréstimo, vendido a casa do pai dele, estava com os produtos, não vendia mais os produtos, e aqueles que ele tinha colocado veio atrás dele, começou a dar confusão, arrumaram um desespero. Os pais estavam desesperados, porque ele não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, foi acabando tudo. E a única coisa que ele ainda tinha era o carro, que ele precisava do carro para correr atrás, porque se ele vendesse o carro também, aí como é que ele ia correr atrás das coisas, né? E aquilo foi cada vez ficando pior. As pessoas começaram a vir atrás dele, falando que ele era caloteiro, um monte de coisa. E ele falava que não, ele não fez isso, ele fez isso para crescer e queria também que as pessoas que ele colocou crescessem também junto com ele. Mas não foi isso que aconteceu. Quando essa corrente quebrou, quem estava lá em cima ficou lá em cima. Quem estava embaixo foi só piorando. E ele tinha muita dó dos pais dele, chorava junto com os pais dele, falou que ele não queria fazer isso com os pais, de deixar os pais dele sem a casa. A intenção era melhorar. Essa era a intenção dele. A intenção dele era ficar rico, igual os outros que já estavam lá em cima. E aí, quem ficou devendo veio atrás dele e começou a arrumar uma confusão. Até que um dia ele saiu, né? Saiu de carro para tentar resolver as coisas, não retornou e não avisou que estava viajando, porque ele avisava que não ia voltar. E a mãe dele começou a ficar preocupada, e com 3 dias a mãe dele falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque ele não ia sumir 3 dias sem me avisar. E aí ela começou a ficar desesperada e perguntar para as pessoas iam lá atrás, tinha gente que ia atrás dele lá, e não, ele não tá, você está mentindo, não, ele sumiu. Ah, então realmente ele fugiu. Aconteceu que ele fugiu, viu? Fugiu e largou os pais aqui. Aí começaram a pôr a culpa nele que ele tinha fugido. E ela pegou e falou assim, meu filho não ia fugir, ficar sem me dar notícia. Eu conheço meu filho, alguma coisa está errada. Até que chegou uma notícia que ele foi encontrado neste local, aqui dentro, gente. Só que eu não vou entrar aí, ó, porque ainda não chegou, tá ainda de dia, né, amor? Tá escurecendo já. Já tá escurecendo, chegando de dia ainda. Mas a gente viu que é muito fechado, não tem condições. Então a gente vai tentar fazer o trabalho aqui, ó. Essa mãe, ela sofre muito. Porque você sabe que a mãe sofre pelos filhos, né? Se é uma coisa que a gente fala assim, como que é? Ser mãe é sofrer no paraíso. Mas não é no paraíso, não. É sofrimento mesmo, né? Ser mãe, porque a gente ama ser mãe, né? Mas sofre muito pelos filhos, né? Tentando cuidar, proteger. Mas não somos nós que protegemos. Quem protege é só Deus. E aí, ele foi encontrado o corpo dele nesse local. O carro dele não foi encontrado. Só encontraram o corpo dele aqui. Mas com as investigações, por causa do carro, que o carro foi modificado, um monte de coisa, mas mesmo assim descobriram o carro e chegaram até o autor do crime, né? Para não falar um assa, né? Chegaram até o autor do crime, aonde ele disse que já não aguentava mais, que ele estava enrolando ele, que ele estava devendo, que a família dele estava passando necessidade e ele não estava nem aí, andando de carro para baixo e para cima. Então ele ficou com raiva e ele trouxe ele até nesse local, fez isso com ele e levou o carro, vendeu as peças, modificou, disse que era para pagar as contas. E conseguiram chegar até quem fez tudo isso.
A mãe dele pediu para mim vir até o local, porque ela sofre muito. Ela falou que não quer partir desse mundo, né? Porque tem 25 anos que tudo isso aconteceu. Ela não quer partir desse mundo sabendo que o filho dela pode estar aqui sofrendo. Porque ela falou assim, como envolveu muita gente, como ele tinha assim muita vontade de ficar rico e investiu demais nesse sonho, envolveu até eu, que sou mãe, e o pai, mas ele não fez isso por maldade, ele só queria crescer e que todo mundo que estava com ele crescesse. Ela falou assim, eu sei que meu filho está lá. Ela falou assim que ela teve uma visão diante dos olhos dela. Ela falou assim, o sobrenatural aconteceu diante dos meus olhos. Eu vi o meu filho no meio do mato. Ela falou assim, certinho. Eu vi quando eles ainda estavam procurando ele. Né? Quando a gente estava procurando ele, eu cheguei a dizer para o meu marido assim, meu filho não está vivo. Ele está morto. E aí o marido dela olhou para ela e falou, o que você está falando? Por que você está falando isso? Ela falou, eu tive a visão dele caído, sem vida, no meio de um matagal. Então o sobrenatural estava diante dos olhos dela, ela viu, aconteceu diante dos olhos dela. Porque quando encontraram ele, que ela veio reconhecer, ela falou que estava do mesmo jeitinho que ela viu. A mesma visão que ela viu. Que o filho dela. Então ela conseguiu, gente, ter a visão de onde estava o filho dela. Só não sabia o local, mas ela sabia que ele estava. E ela falava sempre, né, que jamais o filho dela ia fazer isso. E ela entrou em oração e tudo, mas quando ela teve essa visão, ela teve a certeza que ele não estava mais vivo. Para vocês verem como é o sobrenatural, muita gente não acredita. Mas ela teve ali, ó, o sobrenatural diante dos olhos dela. Ela falou, foi diante dos meus olhos, eu vi certinho, no mesmo lugar, eu vi, ele estava de bruço, e onde eu fui lá, ele estava lá. Com o braço virado para trás, de bruço, meio que virado, e ela falou assim, do mesmo jeitinho que eu vi. Eu não estava dormindo, eu não estava deitada, eu não estava nada, eu estava de pé e tive a visão. Por isso que eu falei pro meu marido, eu tinha certeza disso. E aí eu entrei em desespero. Mas eu já sabia que já não ia encontrar mais ele vivo. E muita gente não acredita, né? Mas ela teve essa visão. Ela falou, eu tenho testemunhas, tá? Porque o meu marido, ele só não é testemunha porque ele já faleceu. Ela falou, mas eu não falei só para ele. Eu falei para ele e ele contou para muita gente que eu tinha falado aquilo. Porque ele já faleceu. Eles compraram uma casa, de Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim, financiada, que paga pouquinho, eles conseguiram. Ela vive nessa casa, o marido faleceu, né? E ela pediu para mim fazer a investigação, porque ela falou assim, depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que o espírito do meu filho está sofrendo, e eu não quero isso. E a gente está aqui para ajudar. E a gente vem com todo carinho, com todo amor, né? A gente fica feliz de poder ajudar. É muito importante para nós. Vamos passar o K2 dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, estiver chegando agora e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para vocês. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Amo vocês. Vou ligar aqui. Se a minha voz falhar, porque tá frio, tá, gente? Começou a esfriar mesmo. Começou a esfriar, né? Tive que colocar outra blusa, porque não aguentei. Porque a gente chegou, tava começando a escurecer. É. Aí eu saí do carro, viu que tava muito frio, falei, eu tenho que pôr outra blusa. Tem que colocar porque daqui a pouco eu começo a tremer, eu já tô tremendo. Se tiver presença de espírito aqui nesse local, pode se aproximar, porque a gente veio para ajudar. Por favor.
essa folha caindo, mas é como se estivesse andando bem devagarzinho. É a folha, né? É a folha caindo. A gente veio para ajudar, por favor. Nós não conseguimos entrar aí no meio desse matagal, tá? Tá muito... Olha de onde foi a situação, gente. Não tem jeito. Não esperava que tava desse jeito. Se pudesse aproximar, para que a gente possa ajudar. A gente veio para ajudar. Por favor. Precisa de ajuda? Ó, Eu ia falar, se aproxima. Deu sinal. eu vi. Então, tem presença de espírito, gente. E a gente vai ajudar. O espírito que estiver aqui e aceitar a nossa ajuda, nós vamos ajudar. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos. Já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Mário. Mário, você pode confirmar para mim se você é o espírito do rapaz que foi encontrado aqui nesse matagal? Ele mesmo. Mas pode... Como aqui é grande, né, gente? Deixa eu confirmar aqui um negócio. Você é o rapaz que entrou numa empresa para crescer e acabou colocando várias pessoas nessa empresa, né? Incluindo seu pai e sua mãe, que vendeu a casa, se é o espírito seu que está aqui. E uma das pessoas que você colocou na empresa que acabou provocando o seu desencarne. É você mesmo? Sou eu, Rose. É ele mesmo. Eu? Eu fui confirmar porque pode ser que acho que encontrou aqui outra... Pode ser que encontrou outro corpo que a gente não sabe, né? Para ter certeza. Mário, quando você trabalhava nessa empresa, Mário, a intenção sua era crescer, era ser rico? Rico. Então ele queria ser rico. E em nenhum momento conseguiu pensar que estava investindo demais ou porque acabou que muita gente foi prejudicada, e não só você, né? Só que você foi o mais porque você perdeu a sua vida. Dinheiro? Envolve dinheiro, porque você estava ali trabalhando para ganhar dinheiro, né? Então, só que você queria crescer igual os grandões que estavam lá em cima, né? Que era praticamente dono da empresa, né? Porque estavam lá em cima e você queria ser igual a eles. Por isso que acabou acontecendo tudo isso com você? Foi isso? Foi. A gente lamenta. Às vezes não pensamos direito, né, gente? Porque é complicado. Não estou aqui para te julgar. Porque as pessoas têm ambições de crescer, de ser mais, ainda mais num trabalho que quanto mais você crescer, melhor é para você. Né? Eu acho que
eu não sei se eu entendi direito o que ele falou. Ele falou que eles, ou eles. É eles que você falou? Quero entender se é eles ou é ele. Eles. Ele falou, eu entendi que ele falou eles enganam. Eu não entendi. Também não entendi. Você quer dizer que eles enganaram? Enganaram o povo? Você acha que eles lá em cima eles queriam que quando eles estivessem lá em cima tudo isso ia ser cortado, essa corrente, às vezes isso, é isso que você quer dizer? Você está falando daqueles grandões, os mais poderosos lá de cima, lá que estava já no auge? Estou tentando entender, tá, gente? É. Ele quer dizer que eles enganaram a empresa. Aí quando chegou lá em cima, ela faliu. Aí eles ficaram lá em cima e os que estavam embaixo acabaram, né, de... Eu sinto muito por isso, né? É o que mais existe hoje, né? Por mais que isso tenha 25 anos, o que mais existe hoje é isso. Tá, gente? É um problema seríssimo, seríssimo mesmo. Eu tenho sofrido com isso. Né? Não vou contar aqui agora, né? Mas pretendo. Depois eu conto para vocês. Agora nós estamos no Spirit Box, né? Pessoas tentando enganar a gente. É complicado isso aí. E você, quando você viu que tudo isso estava acontecendo, que você ficou devendo, e as pessoas que entraram, que você colocou lá, que estavam em desespero, o que você pensou em fazer? Recuperar? Ah, você queria recuperar o seu dinheiro, recuperar tudo que investiu. Mas aí você viu alguma solução para isso? Para você recuperar? Não. Mas a sua mãe falou que você tinha muito produto, você estava tentando vender, você estava tentando pagar as pessoas, só que como ele colocou muita gente, ele não dava conta de pagar. Eu acho que você deve ter ficado numa situação bem. Esse homem que veio até aqui, que fez isso com você, você confiou nele, né? Ele mesmo que falou que convidou você para ir ajudar a vender os produtos, para ajudar ele ajudava você. E até que vocês veio até esse local, disse que ia aqui no local aqui que tinha no sítio, aonde vocês iam vender muito produto, e que vocês iam se ajudar ele ajudar você, e ele parou nesse local, sem dó nem piedade, já estava pronto para fazer isso que ele fez com você. Ele falou que foi no momento que ele estava desesperado, os filhos estavam passando fome, não justifica, né? Porque ele achou que ele estava sendo enganado, né? Mas na verdade ele também estava do mesmo jeito. Você chegou a enganar alguém? Né? Porque sua mãe falou que de maneira nenhuma você fez isso. Você não enganou ninguém. Mas eu precisava saber de você. Se você chegou a enganar as pessoas. Você pode responder para nós? Sim. Ele enganou? Mas você sabia que essa corrente ia ser quebrada, que tudo isso? Ou você enganou para vender os produtos, alguma coisa assim? Eu queria entender, né? Se você sabia que essa corrente ia ser quebrada, né? Se eles... Não. Você enganou para vender os produtos, para colocar as pessoas para vender? É isso que você quer dizer? Isso. É que
Ele acabou envolvido no negócio, mas assim, não sabia que lá na frente a corrente se quebraria e ele também ia junto. Eu sofro. Você sofre devido, que nem ele falou, que chegou até a enganar, né? Eu sinto muito por isso, né? Creio que o que esse homem fez com você também no momento de desespero, não. É difícil, né? A mãe dele vai saber, mas é que ele queria vender muito, gente. Foi influenciado, né? Porque assim, aquela coisa, né? Vende muito e vai crescer, as pessoas crescem os olhos e acaba se envolvendo e... Mas nós não estamos aqui para julgar ele. Ele falou a verdade, isso é que é importante. Você se arrepende de ter feito isso? Sim, ele se arrepende. Ele falou que sofre. E é isso que a mãe dele falou para mim. Que ela sofre pensando que ele tá aqui sofrendo. Vai ser um alívio pro coração dela de aceitar ajuda, né? Muito importante. E você quer pedir perdão? Isso, para Deus. Família. Família. Você quer dizer seu pai e sua mãe, né? Sua mãe, ela tem a casinha dela, ela tá se virando. Seu pai já desencarnou também, né? E perdoar o que esse homem fez com você, né? De todo o seu coração. Para que você possa seguir em paz. Isso, muito importante. Tá bom? Eu só tenho que dizer que sinto muito por tudo que aconteceu, por você estar aqui preso, né? A nossa intenção é ajudar. Sua mãe vai ficar feliz de saber que você vai seguir seu caminho, né? Vai sair desse local, vai sair desse sofrimento. É muito importante para ela. Ela diz que te ama muito. E a gente vai ajudar você. Porque eu e o Theo a gente só ajuda. Eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas o nosso anjo e a nossa mentora que encaminha você. Você consegue ver eles do meu lado? E são eles que vão encaminhar você. Tá bom? Nós vamos deixar um copo d'água, uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir o seu caminho em paz. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Às vezes eu pergunto pro espírito, gente, se quer falar mais alguma coisa, porque às vezes quer deixar algum recado. Sair? Você vai sair daqui agora, tá bom? Você vai seguir agora o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue em paz, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Mário. Ele estava aqui, né? Por motivos, que nem eu falo. Quando um espírito fica, porque ele tem algum motivo para ficar. Né? Ele também, com muita ganância, ele também chegou a mentir para as pessoas, entendeu? Envolvendo pessoas. Claro que ele se arrependeu, né? Porque ele estava com a intenção de todo mundo crescer, mas isso não aconteceu. E a vida dele se complicou, até que ele veio aí, uma pessoa, provocar o desencarne dele. Mas o importante aqui é ajudar e não julgar o espírito que está aqui. Nós vamos ajudar ele em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Mário, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Mário conseguiu, né, ir para o tratamento. Sim. Agradecida a nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.